Meu nome é Tatiana Mascarenhas, eu sou psicóloga e orientadora educacional, e eu e minha grande amiga e parceira de trabalho, a Luísa Goulart, também psicóloga e orientadora educacional, a gente está começando hoje um projeto de gravar alguns vídeos para falar sobre os vestibulares, que são a nossa especialidade. E justamente hoje, quando essa gravação está sendo feita, foi publicado o manual da FUVEST 2018. Então a gente vai aproveitar esse momento agora para poder passar algumas informações para vocês. Nas últimas semanas, algumas informações já estavam sendo divulgadas aos poucos e isso gerou muitas dúvidas e muita ansiedade no pessoal que vai prestar FUVEST, porque, enfim, são mudanças importantes. Então, a gente acredita de verdade que o quanto antes vocês tiverem essas informações, mais tranquilos vocês vão ficar e mais rápido vocês vão poder aí organizar o vestibular de vocês. Vou começar falando do calendário. Então, o calendário do vestibular FUVEST 2018. É bom ficar atento, todo ano a gente sabe que algumas pessoas se atrapalham um pouco com essas datas, então vamos tomar cuidado aí para não perder nenhuma delas, não deixar em cima da hora. Então, primeira data importante, dia 21 de agosto, então daqui a alguns dias já começam as inscrições da FUVEST, tá? Essas inscrições se encerram no dia 11 de setembro, então do dia 21 de agosto a 11 de setembro vocês podem se inscrever nesse vestibular. Quando que vai acontecer a primeira fase da FUVEST? A primeira fase vai ser no dia 26 de novembro, tá? Então tem um tempinho aí para quem está desesperado, achando que não dá mais tempo de estudar. Calma, ainda tem alguns meses. E a segunda fase, tradicionalmente acontece no mês de janeiro, não vai ser diferente dessa vez. Então, dia 7, 8 e 9 de janeiro vai acontecer a segunda fase da FUVEST, tá? E o resultado começa a ser divulgado no dia 2 de fevereiro. Então, a primeira chamada da FUVEST, né, a primeira convocação para matrícula, já no dia 2 de fevereiro, tá? Outra data importante, essa um pouquinho mais urgente, é para quem vai pedir a isenção da taxa de inscrição. Isso vai se encerrar, você precisa se inscrever e fazer essa solicitação até o dia 7 de agosto, ou seja, semana que vem. Então, entra no site da FUVEST, preencha um formulário online, se for esse o seu caso, até o dia 7 de agosto, e aí até o dia 8, no máximo, você tem que enviar esse formulário impresso e mais alguns documentos que a FUVEST exige. Então, assim, entrem no site da FUVEST, se for esse o seu caso, dê uma consultada no que documentos que você precisa entregar, já se organiza para não deixar para a última hora, tá bom? Sobre as inscrições da FUVEST 2018, não houve mudanças, né? Ela continua seguindo o que ela fez no último ano. As inscrições são online, então você precisa entrar no site da FUVEST para fazer as inscrições a partir do dia 21, como eu falei, e você precisa também pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 170. Isso é importante porque a inscrição não é efetivada se você não paga a taxa de inscrição. Eu já vi muita gente, às vezes, faz a inscrição, esquece de pagar a taxa, ou algum problema bancário, inclusive, a taxa não é paga efetivamente e aí a pessoa perde a inscrição. Então, assim, tomem cuidado com o pagamento da taxa também, tá? Outra coisa bem importante. FUVEST usa o nome carreira para falar das profissões. Normalmente a gente acaba usando a palavra curso no dia a dia, né? Que curso você vai prestar? Só que na FUVEST é chamado de carreira. Então, assim, por exemplo, a carreira 160 na FUVEST é o direito. Então, dentro da carreira 160 existem 3 opções de curso: 26, 27 e 28, que são matutino, noturno ou Ribeirão Preto. Então, quem escolheu a carreira 160, o direito, pode colocar essas 3 opções de curso. A FUVEST ela permite que você coloque até 4 opções de curso. Tem carreiras que não tem opção de curso, tem carreira que só tem uma opção, né? Então o candidato não tem como ter essa flexibilidade de ter enfim, uma opção diferente. Por outro lado, tem carreiras que têm mais do que 4 opções, que é o caso, por exemplo, da engenharia da Escola Politécnica. Então, o candidato que quer engenharia na Poli, ele vai precisar escolher dentre todas as opções que ele tem, até 4, e aí ali ele vai colocar em ordem de preferência. Então, dê uma olhada na carreira que você escolheu, veja se ela tem opções de curso e já vá pensando aí em que ordem que você quer colocar essas opções
tá? Na sua ficha de inscrição. Outra coisa importante, no momento da inscrição, quem for participar do Inclusp já precisa declarar essa participação. O que é o Inclusp? O Inclusp é o Programa de Inclusão Social da USP. Se for o seu caso, se você for participar do Inclusp, então você já precisa declarar isso nesse momento. O Inclusp vai garantir para esse candidato, né, enfim, for adiante no vestibular, você ganha um acréscimo na nota e isso por ter feito o ensino médio integralmente em escolas públicas, ok? Então, assim, não esqueça, se for o seu caso, já no momento da inscrição você fazer essa declaração. Outra coisa, quem for candidato das carreiras de artes visuais ou música na ECA ou em Ribeirão, precisa consultar algumas especificidades que tem nas inscrições. Então, vejam se você está em alguma dessas carreiras, leia o manual, tá? Porque são coisas bem específicas que eu acho que não cabe muito a gente entrar aqui, mas existem regras específicas para essas carreiras, ok? Então leiam o manual. Como acontecia antes, existe uma primeira fase, uma segunda fase. A primeira fase continua sendo uma prova de 90 questões para ser resolvida em 5 horas, e a segunda fase continua sendo 3 provas. Então, a primeira prova da segunda fase é uma prova de português e redação. Então, existem 10 questões de português e você tem que fazer essas questões de português e a redação em 4 horas, tá? Ao todo, a prova vale 100 pontos, 50 pontos vêm da redação e 50 pontos das 10 questões de português, tá? Todas as questões de português valem a mesma coisa, tá? Não existe uma questão que vale mais que a outra. No segundo dia é a prova geral. É uma prova que tem todas as disciplinas, menos o português, tá? Que já foi feito no dia anterior. Então, essa prova tem 16 questões, também para serem resolvidas em 4 horas. Também todas valem a mesma coisa. E aí elas são aí divididas entre as matérias do vestibular. E no último dia, que são as provas específicas. Essas provas, elas variam de carreira para carreira. Então, é uma coisa que o candidato ele tem que olhar lá no manual, quais são as provas específicas da carreira que ele escolheu, tá? E nesse caso, você tem que dar uma olhada, são 12 questões também, vale a mesma coisa cada uma, e elas são divididas entre essas disciplinas da carreira, as disciplinas específicas dessa carreira, ok? Então, assim, de novo, a primeira fase, ela acaba valendo, apesar de ter 90, é feito um cálculo, na verdade ela vale 100 pontos. Primeiro dia da FUVEST da segunda fase da FUVEST vale 100 pontos, segundo dia vale 100 pontos e o último dia vale 100 pontos. O cálculo da nota também não mudou. Então, o cálculo que é feito é de forma que cada uma dessas 4 provas, ela corresponda a 25% da sua nota final. Então, a primeira fase, além de garantir que você passe para a segunda, né, se você atingir uma nota de corte, ela também conta para a nota final. Então, ela não é só para você passar para a segunda fase. Então, faz diferença sim a tua nota na primeira, ok? Outra coisa que não mudou, os materiais que você pode levar no dia da prova. Então, continua sendo caneta preta ou azul. A FUVEST ela não é tão rígida em relação à caneta, porque alguns vestibulares eles exigem que seja uma caneta de corpo transparente. Aquelas canetas, enfim, que todo mundo tem, que o corpo dela é transparente, você vê a carga da tinta. A FUVEST não faz essa exigência. A única coisa que ela pede é que seja uma caneta preta ou azul, ok? Pode levar também lápis, lapiseira, borracha, régua e compasso. Na segunda fase, no primeiro dia, quem passar para a segunda fase precisa levar uma foto 3x4, ok? Existem várias coisas que são proibidas de levar no dia do vestibular. Então, nesse caso, é sempre bom ler o manual, dar uma olhada. Mas uma coisa que eu vou frisar aqui, que não pode, aliás, quase nenhum vestibular hoje permite, é o uso de relógio. Alguns candidatos mais espertinhos sempre me perguntam, mas eu não posso levar relógio individual, mas eu posso levar um relógio de parede e pedir para o fiscal colocar na parede?
Não, não pode. A FUVEST ela deixa bem claro no manual que não pode ter nenhum dispositivo de controle de tempo. Então, assim, nenhum tipo de relógio, tá? Então, é uma coisa que está vetada. Até uma informação importante, porque se você tem problema com controle de tempo na prova, já é importante se programar para ir treinando aí ao longo dos próximos meses, ok? Bom, agora vou falar aí das mudanças. O que está diferente nessa FUVEST 2018? As primeiras duas mudanças, que foram mudanças positivas para a maior parte dos candidatos, ou, enfim, para quem vai ter interesse nessas carreiras, foi a abertura de dois novos cursos. Um é o bacharelado em biotecnologia, que vai ser oferecido na USP Leste e vai contar com 42 vagas. Outro que causou maior burburinho aí nas últimas semanas foi a abertura de um curso de medicina em Bauru. Então, enfim, para quem tem interesse aí na carreira de medicina, agora tem uma opção a mais de cidade. Então, já existia a medicina na cidade de São Paulo, que a gente chama de Pinheiros, já tinha a medicina em Ribeirão Preto e agora também tem a medicina na cidade de Bauru, que também, assim como o curso de biotecnologia, vai ser oferecido com 42 vagas. Por outro lado, assim como dois entraram, teve um que saiu da FUVEST. Na verdade, não um curso, mas a Santa Casa deixou o vestibular da FUVEST. Até então, a Santa Casa, que não faz parte da USP, mas usava o vestibular da FUVEST como porta de ingresso. E agora ela mudou, ela foi para a VUNESP. Então, se você tem interesse na Santa Casa, fique atento para em breve deve ser liberado aí no site da VUNESP as informações sobre inscrições da Santa Casa, mas ela não vai ser mais pela FUVEST, tá? Outras mudanças. Isso também é uma mudança, eu acredito que positiva. Para quem presta a carreira de audiovisual, até o ano passado, esses candidatos precisavam ler algumas obras a mais. Então, além das obras obrigatórias do vestibular da FUVEST, vocês precisavam ler algumas obras de audiovisual. Essas obras eram cobradas numa prova de habilidades específicas na segunda fase. Essa prova não vai mais acontecer para a carreira de audiovisual, tá? Então vai acontecer, você, na verdade, quem estiver prestando audiovisual vai seguir como todas as outras carreiras da FUVEST que não tem a prova de habilidades específicas. Agora uma outra mudança que, enfim, para alguns foi vista como negativa, que na verdade, a FUVEST teve uma mudança no total de vagas oferecidas por cada carreira. Então, assim, a gente vai disponibilizar aqui embaixo um link para vocês acessarem uma tabela em que dá para ver aí quantas vagas eram disponibilizadas pela FUVEST 2017 e quantas vagas passam a ser disponibilizadas agora em 2018, tá? Para o vestibular 2018. No geral, houve queda, tá? Queda no sentido de não que a USP vai oferecer menos vagas, não é isso. O que está sendo oferecido menos vaga é pela FUVEST. Já vou explicar daqui a pouquinho para onde foram essas vagas, tá? Então, assim, no geral, houve queda nessas vagas oferecidas pela FUVEST. Houve alguns cursos, 3 cursos, que houve um aumento. Então, foi o curso de Sistemas de Informação na USP São Carlos, Engenharia de Produção na USP Lorena e Biblioteconomia aqui na USP São Paulo. Tá, então, nesse caso, houve um pequeno aumento no número de vagas oferecidas pela FUVEST, mas no geral, e isso em relação ao ano passado, mas no geral houve queda, tá? Então, é sempre importante que vocês olhem essa tabela que a gente vai deixar disponível aqui para vocês e vejam se o curso teve alguma alteração, tá? Uma coisa que também gerou um maior burburinho nas últimas semanas foi que a USP, no dia 10 de julho, declarou que agora vai ter reserva de vagas para todas as unidades e carreiras e cursos. O que é essa reserva de vagas? São as chamadas cotas. Tá? Então, na verdade, quem quiser pesquisar, é a resolução 7373
do dia 10 de julho deste ano, tá? O que foi definido por essa resolução? Na verdade, existe uma meta de que até 2021 a USP tenha 50% das vagas reservadas para alunos oriundos do ensino médio público, 50% dessas vagas, independente do instituto, do curso, do turno, vão ser reservadas para esses candidatos. Até lá vai ser um processo gradual. Tá? Então começa esse ano já com algumas mudanças. Então a USP adere ao SISU, então isso é uma mudança também para alguns cursos, isso é importante. Então tem vagas pelo SISU e tem vagas pela FUVEST também que vão ser reserva de vagas. Então o que acontece? Este ano que vem já vai ser outra regra, mas este ano 37% das vagas de cada instituto da USP, de cada faculdade, de cada escola e instituto, têm que ser reservadas para esses candidatos oriundos do ensino médio público. Tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Na verdade, isso é um pouco difícil da gente explicar, porque algumas informações bem importantes ainda não foram divulgadas. Então, eu vou dar um exemplo com aquilo que a gente já sabe. Então, vamos supor o curso de psicologia na USP. O curso de psicologia na USP, ele oferece 70 vagas, tá? Então, ao todo, pelo SISU e pelo vestibular da FUVEST, ao todo, somam 70 vagas. 49 são pelo vestibular da FUVEST e pelo SISU 21, ok? Agora vamos pensar nessa resolução, na nova regra. 37% das vagas oferecidas pelo Instituto de Psicologia da USP precisam ser destinadas para alunos do ensino médio público, tá? Oriundos do ensino médio público. Isso contabiliza 25,9. A gente arredondou aqui para 26. A gente não sabe se a FUVEST vai fazer esse cálculo, se arredondar para mais ou para menos, mas enfim, aqui a gente pressupôs que 25,9 virou 26 aqui. Então, essas 26, como eu falei, tem que ser para esses alunos de ensino médio público. Então, 26, 21 já estavam reservadas pelo SISU, tá? Já estavam reservadas para esses alunos pelo SISU. Faltam 5. Essas 5 vão vir de onde? Das vagas da FUVEST, tá? Então, é isso que vai acontecer. Daquelas 49 vagas que o curso de psicologia disponibiliza pelo vestibular da FUVEST, 5, pelo nosso cálculo, vão ter essa reserva de vagas, ok? As cotas. Qual que é o problema desse raciocínio? Eu consigo explicar isso porque o curso de psicologia, ele só tem um curso dentro desse instituto, uma carreira dentro desse instituto. Tem alguns cursos, aliás, muitos cursos da USP, que na verdade dentro daquele instituto, dentro daquela faculdade, é oferecido mais de uma carreira. É o caso, por exemplo, da medicina. Aqui na Medicina de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, são oferecidos os cursos de medicina, de fonoaudiologia, de fisioterapia e de terapia ocupacional. Então, vamos pensar, na regra, 37% das vagas desse instituto, dessa faculdade, este ano tem que ser para o ensino médio público. Só que a gente não consegue garantir como, nesse momento, a gente não consegue garantir como essa distribuição vai ser feita, tá? Então, nesse momento, a gente precisa aguardar a USP liberar essas informações, a gente precisa esperar os termos de adesão do SISU, algumas informações que ainda vão ser liberadas para ver como essa distribuição das vagas para as cotas vão ser feitas na FUVEST, tá bom? Então, é isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho algumas mudanças importantes para vocês. Tem coisas que, como eu falei, ainda precisam ser esclarecidas e eu acredito que nas próximas semanas aí a FUVEST deva liberar mais informações. De qualquer forma, se de alguma forma nenhuma explicação que a gente deu esclareceu as dúvidas que você tem, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo
ou escreve na nossa página. A gente vai deixar o link também aqui da nossa página no Facebook, tá? Então podem escrever com algumas perguntas, a gente vai fazer o possível para responder e tentar esclarecer o que surgir, ok? É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo sobre os vestibulares aqui no canal, ok? Tchau, tchau!